Bem, pessoal, mais ou menos continuando o tema, que eu me emendei aqui, que eu voltei, deitei e me lembrei de novo, um complemento, né? Nós não somos assassinos hediondos, nós aqui da Terra, a maioria, né? As pessoas de bem, que trabalham para sustentar, sem roubar, sem prejudicar o próximo. Estou me referindo a essas pessoas. Nós temos dívidas pequenas, alguns com um pouco de dívida maiores, outros com dívidas menores. A minha dívida, por exemplo, é bem maior. Essas duas pessoas que eu encontrei hoje, as dívidas delas devem ser isso aqui, ó, coisica. Essa pessoa que me atendeu e que me falou sobre esse hospital como se fosse dela, eu dei um elogio para ela, fui lá no diretor, o encarregado geral lá. Eu tinha que fazer isso, porque não custa nada a gente fazer isso, gente. É um dos raros prazeres da vida, ajudar as pessoas. Essa médica e essa atendente, a dívida dela comparada com a minha, é isso aqui, ó. Eu tenho dívida, eu não quis nascer. A pessoa quando não quer nascer, poucas pessoas sabem disso, até muitos poucos espíritas sabem. Antigamente tinha um ferro, um instrumento chamado fórceps. Ele foi proibido há uns 30 anos atrás pela Anvisa. Logo que a Anvisa surgiu, né? Porque machucava, dependendo da posição que o médico fosse puxar o neném, que não queria nascer, às vezes até quebrava o pescoço e ele morria ali mesmo. Por que a criança não quer nascer? Eu, por exemplo, não quis nascer. Por que eu não quis nascer? 3 casamentos, né, desastrados. Não vou dizer desastrados, porque eu tenho 2 filhas lindas, 2 netas que moram nos Estados Unidos. Tem esse filho lindo, Emmanuel, né? O casamento do meu segundo não deu para ter filho porque ela não podia ter, enfim. Foram dívidas, foram débitos, né, que eu tinha. Uma polícia que me prejudicou muito. Estou com um problema financeiro por causa da minha aposentadoria. Eu estou com um problema financeiro. Mas vou resolver, estou aqui firme e vou resolver. Mas tem gente, o meu filho, por exemplo, quis nascer. Ele quis vir ao mundo. Meu filho não tem medo de nada. Ele nasceu desse tamanho, ó, pesando 1,1 kg, parecendo um pedaço de lombo de lagarto, de boi. Quis ir ao mundo. Ficou na incubadora 45 dias na UFO. Não tem medo de nada. Hoje ele estuda no colégio muito grande aqui, chamado Gabarito. Tem 1.600 alunos nesse colégio. O diretor é louco com ele, adora ele. Ele me disse, o diretor me disse, a diretora me disse, ele estuda lá, é o 5º ano já, ou é o 6º, ele já é para o 6º ano que estuda lá. Ele está na 7ª série. A de todas as diretoras, de todas, mesmo da outra escola, chamada Pilim Pim Pim, adorava ela, a dona da escola, a diretora, as professoras, pela educação que eu estou passando para ele. Porque eu estou passando a educação que meus pais me passaram há 55 anos atrás. Não são a mesma educação de hoje, não são os mesmos valores. Eu estou passando esses valores para ele está captando. Ele é um dos primeiros alunos, ele está entre os 30 primeiros, numa escola de 1.600 alunos. Gente, isso é gratificante demais para mim. Então ele quis vir ao mundo. Eu não quis, né? Tem gente que não quer vir ao mundo e se agarra ao útero da pessoa, da mulher, isso na espiritualidade, na visão espírita, e o médico dá a explicação também que houve um problema e traz a mãe vai junto, né? Morre os 2, enfim. Vamos continuar aqui que eu não lembro. Outra coisa, nós não somos assassinos, não fomos assassinos hediondos. Não fomos. Né? Não fomos em outras vidas. Não fomos criminosos hediondos. Não fomos. Se nós tivéssemos sido criminosos hediondos, nós não estaríamos encarnados nesse planeta. Então todos nós
nós hoje, habitantes da Terra, pessoas de bem que trabalham, né? Temos acertos de conta para fazer, mas são pequenos acertos de conta, coisas pequenas, coisas ligadas à família. Criminosos hediondos não estariam encarnados nesse planeta, estariam encarnados em planetas mais atrasados, porque fizeram tantas maldades que esse planeta, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, né, de resgate pesado, seria adiantado demais para eles. De crimes hediondos, assassino que entra, mata a família inteira. Não tem lugar, não vai habitar esse planeta mais. E tem gente que continua fazendo isso. Esses presidentes que estão provocando essas guerras vão habitar mundos primitivos, igual aconteceu em Capela, na constelação de Cocheiro ou Cabra. Já falei sobre isso, mas é um assunto complicado para quem não é espírita. Lá houve uma guerra nuclear há 7.000 anos, e os provocadores dessa guerra nuclear, que praticamente devassou o planeta, foram encaminhados ao planeta de 15.000 anos atrás. Planetas pré-históricos, que nem água, nem fogo foi inventado. Né? Planetas que lá, quando morre uma pessoa, nós estudamos isso. Comem animais cru, porque não tem fogo. Quando morre uma pessoa e não tem comida, eles aproveitam a carne da pessoa. Né? Quando você não é comido vivo por outro clã de outra aldeia que quer invadir por causa das suas mulheres, é aquela vida horrorosa. Mas o espírito não retrocedeu, porque o espírito, nós não regride, nunca. Mas você está encarnado num troglodita, num homem pré-histórico. Por quê? Vamos olhar o livro do passado, vamos voltar às páginas. Vamos voltar às páginas. O que você fez? Você foi uma das pessoas que aprovou muitas coisas erradas, provocou aborto de muita gente, matou muita gente, assassinou, autorizou guerras, né? Enfim. Vamos continuar aqui. Né? Eu, por exemplo, tenho a minha família que... Eu, por exemplo, não quis nascer. Eu tenho problema com minha família, né? Eu não tenho empatia pelos meus irmãos. A minha vida foi ajudar eles, e eles viraram as costas para mim. Eu peguei, assim, tem hora que cansa, né? Eu peguei e larguei de mão. E a minha mãe amava eles de um jeito que eu ficava impressionado, não ficava com ciúme. Hoje quem cuida da minha mãe sou eu. Lavo roupa íntima da minha mãe, lavo calcinha, lavo paninho. E com o maior prazer. Aquilo ali é matéria orgânica. Você teria vergonha, nojo de lavar uma roupa íntima, um paninho que sua mãe usa na parte íntima? Para mulher de 93, 94 anos? Eu não tenho. Então eu estou fazendo a minha parte. O acerto dele, se ele tiver acerto, não vai ser comigo. Vai ser com o maioral. Vai ser no plano espiritual superior. Né? Então tem gente que não quer nascer. Muitas pessoas. Essas duas pessoas que eu conheci hoje, com toda certeza, eu não sei a religião delas, não cheguei a perguntar, porque assim, eu fui lá, falta de educação, eu acho que é indiscrição, né? Mas as dívidas delas são muito pequenas. Eu tenho certeza que elas nasceram em parto normal, porque quiseram nascer, né? Uma formou em medicina, a outra é lá encarregada de um setor lá, me descreveu o hospital como se fosse dela o hospital. Aí eu levei minha mãe lá e o médico achou, graças a Deus, o diagnóstico do médico do outro hospital foi o mesmo, a medicação. Só que como a dor era grande, vinha até o braço, eu quis fazer um check-up geral, porque ela tem um stent no coração. E não deu nada. A médica varreu a minha mãe de ponta a ponta com o exame. Eu saí de lá às 5 horas da tarde, cheguei lá às 7h30 da manhã. Essas duas pessoas, as dívidas dela, deve ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Com relação à minha
Deve ser isso aqui, ó. Entendeu? Então vamos continuar lá. Eu acabei de acordar para fazer minha palestra. Aire. Linda David e Trish. Então. Ai meu Deus, eu perdi aqui, vou interromper um pouquinho. Então é isso, gente. Nós não podemos perder a oportunidade de ver pagamentos para amanhã, levar na junto. Ver o dia que o médico de mãos do Ortomed Center trabalha. Aqui. Outra coisa, nós não somos assassinos em vida, não leve assuntos para outras encarnações. Não devemos levar, gente, vamos evitar levar assuntos para outra existência. Desviar desses espinhos, sabe? Porque a gente leva. Vamos reencontrar sim em outra vida. Ah, não vou com a cara daquele fulano. Por que você não vai com a cara dele? Pergunte a você mesmo. Se você for espírita, você vai saber que alguma coisa houve em vida passada. Uma discussão, você bateu no carro dele, o cara desceu, te xingou tudo que não funcionou, você sacou uma arma para ele, chegou o pessoal do separa, enfim, criou uma rusga. Vão se reencontrar para acabar com essa rusga. É assim a lei universal, é assim que Jesus determina, né? Então não perca os seus empregos por causa de piadinhas, não. Vão para casa, faça uma oração para o anjo da guarda daquele infeliz ou daquelas moças que estão fazendo piadinha com você. Olha lá, olha lá. Ela foi lá saiu da sala para encontrar com o fulano lá. Faça uma oração. Se você ouviu aquilo, não volta para discutir, não. Porque se você fizer isso, você pode perder seu emprego, né? Chega em casa e faça uma oração, ou faça ali mesmo, em pensamento, uma oração para essas pessoas. Pessoal, não leve, sabe? Vocês podem perder o emprego, podem levar situações de alguém ter que chamar a polícia, enfim, desvie. Nós somos seres inteligentes, né? A espiritualidade superior pede isso, os guias espirituais pedem isso, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier pede isso. Todos os guias espirituais pedem isso. Jesus de Nazaré, que é o governador do nosso planeta, pede isso. Chico Xavier pediu isso a vida inteira. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce de Recife, Gandhi e outros, o rei Luís IV, que foi considerado o rei de Portugal, né? O Rei Sol, ele é citado no Livro dos Espíritos. Ele fazia reuniões debaixo de um salgueiro enorme com o pessoal da cidade toda, para ouvir os problemas, para ver o que ele podia ajudar. Ele hoje é um espírito de luz. Segundo os estudiosos, segundo Allan Kardec, ele habita Júpiter. Júpiter é um dos planetas mais próximos da perfeição. Quando nós vamos chegar lá, talvez uns milhares de anos, né? Dependendo, porque 100 anos é o tempo da nossa vida. Vamos supor que você vive 80 anos, 90 anos, 10 anos de recuperação no plano espiritual, tem que voltar. Ou volta até de imediato, dependendo da dívida. Então, foi isso que Emmanuel pediu, André Luiz pediu, André Luiz que fez aquele filme, tem um filme que fizeram, né? André Luiz, por exemplo, ele não fazia uma consulta de graça. Ele não dava uma consulta de graça para ninguém. Ele não operava ninguém de graça. Padrão de vida altíssimo. Fumava um charutão desse tamanho. Tomava champanhe. Ele morreu com um problema naquela época, né? Nos anos 30, anos 20, por aí. Não tinha tanto recurso. As pessoas morriam novas.
Ele ficou no umbral, nas zonas umbralinas, que os evangélicos, os católicos chamam de inferno. Não existe inferno. São as zonas espirituais inferiores. O inferno é aqui. O inferno é isso que você está vendo lá na Ucrânia. Um presidente querer tomar o país, ampliar o território, matando crianças. As pessoas abandonando tudo que fez na vida para começar a vida em outro, por causa de um homem. Esse homem não vai habitar planeta pré-histórico. Vai comer e ser comido vivo várias encarnações. Porque só assim é a única maneira que Jesus encontrou para evoluir o espírito dele, né? Esse é o inferno. Então André Luiz ficou 8 anos lá. Quem assistiu o filme André nosso lá, vê aquilo lá, aquela lama, aquilo lá é fezes, é esgoto, é um lugar tenebroso. Até o dia que ele pediu tanta ajuda, tanto sofrimento, que foram resgatar, mas não pelos pedidos dele, é por momento exato que Jesus pediu. E o aprendizado dele espiritual, a resignação dele foi muito rápida, e eles não deixaram ele voltar a encarnar. Ele continua no plano espiritual, fazendo trabalhos nobres, né? Então, vamos fazer isso. Foi isso que Madre Teresa de Calcutá pregou a vida inteira, de Calcutá na Índia, Irmã Dulce de Recife, parece que já foi canonizada pela Igreja Católica, né? Não leve assunto para outra vida, gente. Não leve compromisso para outra vida. Vamos resolver tudo aqui. Porque 50, 60, 70, 80 passa muito rápido. Ou vocês acham que vocês, moças novas, bonitas, com corpos perfeitos, vão ficar bonitos o tempo todo? Mesmo com os cosméticos avançados, vocês vão ficar bonitos o tempo todo? Os 70, 80 anos chegam. E a mulher, quando cai as coisas, cai muito mais rápido que o homem, né? E aí não tem tempo de fazer mais nada. Rezar? Para que rezar? Se você não fez nada, você perdeu a encarnação, não ajudou ninguém, não foi nos lares distribuir roupas, guarda-roupa cheio. Eu já fiz palestras sobre isso. Tem gente rica aqui em Uberlândia, no Brasil inteiro. São ricas por merecimento. Claro, trabalhar tem direito. Mas tem guarda-roupa cheio de roupa importada, roupa quente, que lá em núcleos grandes, como que eu vou todo ano. Fui recentemente, está filmado, está gravado no programa. Lá que as criancinhas nascem com em virtude do medicamento talidomida. Eu já falei sobre a talidomida. Tem dois aspectos da talidomida: o medicamento e por causa de atos de guerra de outras vidas. Primeira Guerra Mundial. Gente que plantaram minas, explodiram as pernas. As pessoas, os comandantes que autorizaram aquilo, nascem sem pernas, sem braços. Foi a talidomida. Por isso que os médicos de hoje são confusos. Eles não sabem se a talidomida é essa doença sem braço, nasce sem os bracinhos, nasce com a mãozinha aqui debaixo do braço, um bracinho, toda deformada, se é em virtude da talidomida ou tem outras consequências. Isso não é do conhecimento. O médico da Terra não tem esse conhecimento. Mas são os reflexos dos oficiais de guerra, da Primeira Guerra, de guerras anteriores, Guerra de Roma. Vamos voltar, e podemos voltar 100, 200, 300, 400 anos na Roma Antiga. Decepavam a cabeça, decepavam a perna. Ela vai nascer sem perna também. É a talidomida? Não. Porque a talidomida é um medicamento que ele é usado para quem tem hanseníase, mas mulheres grávidas não usam. No Brasil hoje não tem esse controle ainda. Na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte tem. A mulher grávida não pode ter, porque não são todas, mas muitas nascem com um bebezinho deformado por causa do medicamento talidomida, que até hoje é prescrito pelos médicos. Me parece que é tarja preta, ou não sei, tem que ter prescrição médica, né?
Eu até perdi o assunto aqui que eu ia falar para você. Vamos continuar. Não leve dívidas para outras. Não leve débitos para outras vidas. Vamos resolver tudo aqui, gente. Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, essas pessoas, esses espíritos de luz, né? Allan Kardec, Rei Luís IV da França, né? Que é um espírito de luz que hoje ele habita um planeta evoluído. Rei Luís IV, ele é citado na obra de Allan Kardec. É um dos orientadores. Foi um dos que ajudou Allan Kardec a escrever a obra dele, né? E depois da obra dele, ele ainda complementou com a Revista Espírita, que são 6 volumes, 8 volumes, eu acho, 12 à venda, mas ninguém lê. São livros baratos, ninguém gosta, né? Prefere o bem material, prefere um carro novo, é um direito da pessoa, né? Enfim, voltando ao assunto, as nossas dívidas aqui para nós são pequenas. Agora, criminosos que entram na vida do crime, eles estão assinando promissórias grandes, pesadas, para pagarem. Então, esses criminosos, voltando aos criminosos hediondos, estão assinando promissórias. Cada dívida que você faz, você assina um documento. E o banco espiritual cobra um juro alto, muito alto. Esses criminosos hediondos, né, não vão ter permissão para habitar mais a Terra. Vão ser encaminhados para um planeta chamado Quiron. É um planeta igual à Terra, tem mares maravilhosos, montanhas maravilhosas, florestas lindas, só que os seres que lá moram são dinossauros, heptossauros, aqueles parecem os morcegão gigantes com o bico, passa e leva um animal de 1 tonelada junto para comer. É lá que eles vão morar, porque é a única maneira que Jesus encontra para que o espírito evolua, né? Hoje, por exemplo, depois de 7.000 anos, depois que a radiação saiu, porque a radiação nuclear demora 100 anos para desaparecer da atmosfera terrestre, da terra, do mar, mata tudo. A terra, gente, é um ser vivo, o mar é um ser vivo. Os filhos do mar, sabe quem são? As algas marinhas, as plantas e os peixes, são os filhos do mar. O homem, pela sua ignorância, principalmente os americanos, os russos e outros países, acham que são donos. A terra é de Jesus. Nós só somos mais evoluídos do que Plutão e Mercúrio, que são, segundo uma pessoa muito ligada a Chico Xavier, que palestrante famoso, que eu não posso falar o nome, são planetas prisões. Mas esse assunto está no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Fala sobre isso, que não existe só esse planeta Terra. E nós estamos só em terceiro lugar, tadinho da Terra. Vem Plutão, que é planeta prisão. Hitler, por exemplo, ele está aprisionado numa cápsula em Plutão, porque o pensamento dele é tão negativo. Hitler foi responsável pela morte de mais de 50 milhões de pessoas. Imagine o débito clamoroso que ele vai ter. Então ele está aprisionado, foi aprisionado, só para ele refletir durante 1000 anos sobre o que ele fez, só para ele refletir, para ele começar a pagar as dívidas, né? Com certeza ele vai ser obrigado a morar, vai ser encaminhado a planetas pré-históricos por milhares, eu estou dizendo milhares de anos, porque ele foi responsável direto por mais de quase 50 milhões de pessoas. Imagine se Hitler, ele estava procurando fazer a bomba atômica. Imagine se ele tivesse colocado a mão na bomba atômica, o que tinha virado nosso planeta? Enfim, nós estamos chegando mais ao final dessa palestra. Em outras vidas,
dependendo do tamanho da dívida, esse planeta será evoluído demais para ele. Isso. Então eles vão habitar planetas mais atrasados do que esse. Talvez até planetas pré-históricos. Pré-históricos. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Eu acabei de acordar. E eu quero que vocês tenham um bom dia. E se vocês gostarem do vídeo, deixe o link, o like, né? E eu sou novo no canal, eu sou uma pessoa muito simples. E os meus livros de cabeceira é o Livro dos Espíritos. E o meu guia favorito é o Espírito do Irmão X, que era um deputado chamado Humberto de Campos, da Câmara Estadual, né, Municipal do Rio de Janeiro, faleceu nos anos 20 e começou a enviar mensagens para o Chico Xavier, né? E eu sou muito adepto, sou muito simpático, eu me simpatizo muito com ele. Meu conhecimento é ínfimo, eu sou um gafanhoto perante esses grandes youtubers, por exemplo. Eu tenho um youtuber famoso que conviveu com Chico Xavier há muitos anos, não vou citar o nome, vou pedir permissão para ele, para citar algumas histórias dele, né? Porque tem questões de direitos autorais, temos que respeitar. Eu sou muito longe dele, eu sou um gafanhoto com sede de saber, mas eu consigo, graças a Deus, me ajudou muito na polícia, o meu dom de ser médio pelos olhos. Quando o motorista descia do caminhão, eu já radiografava inteirinho ele. Eu já sabia que eu ia ter problema. Eu já chamava outro colega para me ajudar. E tinha problema. Estava alcoolizado, tinha provocado um acidente atrás, né? Então a minha palestra de hoje é essa, e em homenagem, eu homenageio aqui mais uma vez essa servidora desse hospital que me orientou. E eu só fui para lá, só levei minha mãe por causa dessa moça. E conversei com não é diretor do hospital, tipo encarregado, mas ele é a palavra, é a voz e o ouvido do hospital, né? Eu falei, eu gostaria que esse assunto nosso chegasse aos ouvidos da direção do hospital. E essa médica maravilhosa, eu nunca vi médica tão boazinha, tadinha dela. O marido dela é um cara assim, ganhou na loteria, coitado, e não sabe. E o marido dessa atendente ganhou na Mega Sena, coitado, e não sabe até hoje. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o dedinho e aciona o sininho para receber as notificações. Vocês vão me ajudar, tá bom? Porque eu sou iniciante ainda. Eu sou um gafanhoto com sede de saber. Tá? Um bom dia para todos, viu?